Eu queria declarar uma coisa para os senhores aqui, presidente. Eu estou me sentindo numa rádio. E uma sensação boa. Rádio é uma cachaça, né? Mudou. Tem muita coisa que mudou que se eu fosse contar aqui, acho que ia demorar muito. Não tem nada que falar sobre a falta. Não sei lá, não sai na hora, não sai as palavras. Às vezes eu penso no que eu vou falar e depois não sai nada. Eu não sou nem um pouco nervoso, né? Porque normalmente para fazer um tipo de trabalho, tanto trabalho que vai fazer apresentar, a pessoa fica nervosa, né? Eu, na verdade, estou emocionado, entendeu? Ficando emocionado, porque é uma chance única que estou tendo de falar sobre a doença em si, a minha reação, a reação da minha esposa. E aqui como se estivesse numa mesa, numa rádio mesmo, né? Estou me sentindo assim. Que eu lembro quando ela saiu que ela tomou um remédio. Eu estava no quarto e que a enfermeira deu um remedinho para ela, que ela começou a adormecer, que nós caminhamos em direção à sala de cirurgia. Ela perguntou se eu ia gostar dela, ela não tendo a mão à direita. Eu acho que nunca nós estamos preparados para uma situação dessa, né? E a gente fica assim com um impacto muito forte, porque você está com uma pessoa do seu lado muitos anos, e a pessoa totalmente com saúde. De repente falta um pedaço da pessoa, que ia acontecer isso, né? Quando faz uma operação radical dessa, a gente vê a pessoa assim, faltou um pedaço da pessoa. Foi muito assim, chato, né? Que a gente estava convivendo numa boa e recebeu uma notícia daquela, foi meio chato. Olhar para ela e ver que ela estava deformada. Olha, sinceramente, quando chegou a notícia, é o momento que a mulher mais precisa de você estar perto dela, estar do lado dela. Mas não é estar do lado dela, assim, ai, coitadinha, não sei o quê. Não, conversando com ela. Os primeiros dias foram um impacto muito forte. Daí nós fomos passar uns dias em Muriqui, na casa que nós temos lá alugada, e lá ali que eu senti mais, porque à noite o cabelo dela caía naquele estufo, né? Quando eu passava a mão no cabelo dela, para acariciar a cabeça dela, saía aquele estufo de cabelo, né? Muito cabelo, caiu rapidamente o cabelo dela. Quando o cabelo dela começou a cair, tinha que aceitar aquilo, né? Porque essa doença não dá imposto. Teve um colega que chegou pra mim, ele nem falava tanto comigo, aí começou a conversar. Aí calhou, eu falei, pô, cara, sabe uma coisa legal? Eu expliquei pra ele tudo direitinho, o que acontecia, e eu vi aquele um menzarrão, ele chegou ao ponto de chorar, sabe? E ele saiu e eu tenho certeza, daquele momento ali em diante, a relação dele com a mulher dele, eu tenho certeza que melhorou. Ela nunca se escondeu não, ela troca de roupa permanente. Eu que tinha dificuldade de ficar assim, próximo dela quando ela ia se trocar. Isso no começo eu sentia muito, mas eu não fazia comentário nenhum e ficava conversando com ela, mas sem fixar meu olhar ali na região do seio, onde estava faltando o seiozinho dela, né? É difícil. Para ela mudou totalmente o nosso convívio, né, no quarto. Isso é besteira, ficar se escondendo, ficar evitando, porque eu acho que na relação de um homem e a mulher não basta só sexo. Da primeira cirurgia que ela retirou um quarto do seio, a segunda é que foi mais complicada, porque quando veio a biópsia de 15 a 16 dias depois, foi que nós ficamos sabendo que precisaria fazer a mastectomia. Mas aí eu fiz todos os curativos normalmente, dei banho, até a gente nós brincamos muito em relação a isso, né? A gente fica assim, sentido muito, né?
que muda a estética da pessoa, né, da mulher no caso. Mas a gente vivencia isso bem, porque é uma pessoa forte, não se entrega, não se abate nunca. Já estava me apoiando no meu caso da minha cirurgia também, do mesmo tipo de doença. Veio da doença dela, nós procuramos nos unir mais ainda, né? Ficamos mais unidos os dois. No primeiro dia, quando ela fez a mastectomia, quando eu fui fazer o curativo, ela olhou no espelho, deu assim uma baqueada, senti que realmente é uma mutilação. Se escondia, deixava eu ir dormir, ia pro banheiro, tomar banho, demorava no banho para quando chegar eu já estar dormindo. É bem forte, bem forte. Então assim, ainda mais uma mulher que se cuida, uma mulher que faz os exames de mama, tudo direitinho, e de uma hora para outra você tem um resultado que tem um carcinoma in situ. É assim, foi complicado levantar, entendeu? Eu acredito que com a minha experiência que eu passei, agregou para mim valor para me levar para ela e procurar incentivar ela, estimular ela. E estar sempre do lado dela, num momento desse difícil da vida dela como mulher, né? E procurei não ficar me abater mais, né? Procurei passar motivação para ela, para que ela reagisse. E ela reagiu muito bem, me mostrou que estava sendo mais forte do que eu. Dizer que, né, ela não ia ser nunca mais a mesma, que o que ia fazer, sabendo que eu ia mudar com ela. Eu falei, não, jamais eu mudaria. Coloca o extensor e coloca a prótese. Vai ficar melhor que antes. Ela deprimiu. Ela ficou deprimida por um tempo, porque a cirurgia é agressiva, né? E imagina ter um par de seios e de repente você só tem um. Eu acho uma covardia a gente passar, tá bem, né, e descobrir isso aí e abandonar. Levamos uns 2 meses e meio, quase 3 meses para poder namorar. Aí teve um dia, depois que ela tirou o dreno, tirou os pontos, que nós viemos para casa. Aí eu fui indo aos pouquinhos, fui fazendo carinho, ela ficou meio que retraída. E depois, no mesmo dia, começamos a namorar e é impressionante que aquela parte que faltava é aquela parte que descobrimos coisas novas, entendeu? A gente não perdeu o desejo, né? De um casal. Mas fica bem assim controlado, né? Não é mais como quando a pessoa é bem mais jovem, que sente muito, né? Teve uma ocasião que o médico diz para paciente que não pode ter relação, que tem que esperar X tempo, X dias. É isso que a gente conversa sempre. Por exemplo, eu estou acompanhando ela ter liberado totalmente pelo médico que fez a cirurgia, pela doutora que acompanha ela. Para ela voltar a ter a vida dela normal. E eu sigo a minha vida assim. Aquilo foi tirado, mas foi tirado também o mal. E que ela continuava viva, esperta, bonita. E até melhorou em determinadas coisas, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que ser o que é. Eu não concordo nem em pintar o cabelo. Às vezes eu falo com ela, poxa, deixa teu cabelo sem pintar, pai. O cabelo dela é grisalho. Quando ela troca de roupa, alguma coisa, ela nunca teve esse problema de querer se esconder pra mim. Até assim eu ajudei a escolher outras coisas, como há umas 2 semanas atrás, nós escolhemos o silicone pro seio dela. Então fui eu, poderia ter sido uma irmã, a mãe, mas fui eu que entrei lá, até as mulheres lá da loja ficaram impressionadas, porque falei, não, bota isso aqui. E ficou tudo bem e ela tá mais bonita que antes.
Eu tinha uma Kombi, dirigia a Kombi, conforme eu falei para a senhora, era motorista e conheci um colega, comecei a trabalhar com ele e ele tinha um barzinho. Aí ele me convidou para ir lá tomar uma cerveja, eu cheguei lá e a conheci. Porque ela trabalhava como se fosse garçonete, então ela é conhecida. Todo mundo que estava ali dos colegas, ela tinha um copo. Aí quando eu passei a conhecer ela, ela passou a botar o copo só no meu, na minha mesa. Estava bebendo ela 1 litro de 51 por dia. Comprava 3 garrafas na sexta-feira. Quando era no domingo não tinha, ela fazia sinal para vir outro litro porque já tinha acabado. Então, botava som alto, todo sábado e domingo era aquele zoe. Não dava pra gente assistir televisão. A essência não está naquele par de seio, naquele seio que não está mais lá. Assim, a essência para mim está na pessoa. E ela começou a usar os lenços e ter uma vida normal. Botar roupa de banho, ir pra praia, acompanho ela na praia. Tem problemas, está diferente o corpo dela, né? Às vezes aparece, dependendo do traje que tá, do jeito que ela se arruma. Tudo é praticamente o meu esteio. Que eu acho que sem ela, eu acho que não voltaria para casa dos meus pais. O seio que está em falta é um detalhe. Isso não tem problema. Eu tenho um carinho muito grande pela minha esposa, um respeito muito grande por ela como ser humano, como mulher, como amante, como amiga, como irmã, como mãe, tudo junto, né? Só tem nós dois juntos, Não, gente, é tão bonito assim essa diferença, você saber lidar com essa diferença, você tá no dia a dia ali, entendeu? Eu penso que no futuro ainda vou viver um bom tempo, bons anos com a minha esposa ainda do meu lado e nós sermos muito felizes, E assim, uma coisa que eu gosto mais, assim, depois que eu chego em casa, que eu faço com a janta, alguma coisa, que eu boto, ver assim, o prazer dela comer. Caraca, não tem preço. Pra mim não tem importância nenhuma. O que vale é ela, o que vale é o que nós sentimos um pelo outro. Nem pensei na época, nem estou pensando. E eu acho que nunca vou pensar. O amor é isso, Jurandir? É. Essa aqui foi doada, né? Mas é uma doação que, no decorrer dos anos, a gente percebe que é a mais importante. Porque é através dela que eu dei entrada naquele maravilhoso lugar. Aí, com o passar do tempo, isso aqui chama-se Minhas Conquistas. 1º ano, 2º ano, 3º, o 4º e a da paz, que é a branca, de 5 anos. Mas analisando direitinho para nós alcoólatras, não tem importância nenhuma, 5 anos. O importante é um dia de cada vez. Hoje, amanhã é um novo dia, daí por diante. Mas eu quero, com o passar dos dias, anos, minutos, Deus me dê a perseverança de eu continuar firme, forte, conquistando mais medalhas. Quem sabe um dia eu vou ter um quadro cheio de medalhas. Né, meu velho? Vou fazer. Eu estou feliz com minha conquista. Cadê você, Madruga?